Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Márcia Ramos Martins. Amados, olha só, nivelamento. Só que hoje o nivelamento, meus queridos, é sobre acentuação gráfica, tá certo? Então, a nossa aula de hoje é a nossa aula, o quê? Acompanhando a aula 5.1, nivelamento, acentuação gráfica, tá? Vamos falar das principais regras, casos especiais e prosódia. Vamos para o texto atual. Dom Casmurro Machado de Assis, 1839 a 1908, ok? O romance é narrado pelo próprio Bento Santiago, conhecido como Bentinho. Ele é um homem por volta dos seus 60 anos que está disposto a contar sua história de amor por sua vizinha, Capitu. A trama tem como local a cidade do Rio de Janeiro durante o período do Segundo Império. Bento começa a descrever sua história desde a infância e a intenção de sua mãe enviá-lo a um seminário para ele se tornar padre. Isso porque Dona Glória fez uma promessa de que faria um homem sacerdote. Embora tenha tentado inverter a situação, Bento acaba indo para o seminário. No entanto, antes de dar um beijo em Capitu. Além disso, promete se casar com ela. Ali, conhece seu melhor amigo Escobar. Enquanto Bento estuda para ser padre, Capitu se aproxima de sua mãe, Glória. Então, este aqui é um fragmento da obra da primeira unidade, que é Dom Casmurro. Vamos conhecer um pouquinho sobre Machado de Assis, né? Porque o momento agora é sobre o autor. Aqui, Machado de Assis, este moço. Então, Machado de Assis foi um escritor brasileiro, um dos nomes mais importantes da literatura brasileira do século XIX. Destacou-se principalmente no romance e no conto, embora tenha escrito crônicas, poesia, crítica literária e peça de teatro. Machado de Assis escreveu romances Ressurreição, Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. Olha bem, Memórias Póstumas de Brás Cubas, olha só. E apresenta os traços românticos na caracterização dos personagens. E a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, teve o início sua fase propriamente realista, quando revelou seu incrível talento na análise do comportamento humano, descobrindo por trás dos atos bons e honestos a vaidade, o egoísmo e a hipocrisia. Eis aqui um pouquinho da biografia de Machado de Assis. Vamos lá para a nossa aula 5. Nivelamento, acentuação gráfica. Preste atenção neste conteúdo. A acentuação gráfica. Você já sabe que em língua portuguesa, temos somente 3 acentos gráficos, que é o acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave, aquele que indica crase. Belezinha? O que é ortografia? Então, você já sabe, vamos analisar esse nome. Ortografia, escrita correta, escrita certa. Então, vamos lá. Ortografia estuda a forma correta de escrita das palavras de uma língua. Do grego, orto, que quer dizer correto, e grafo significa a escrita. Ligados nas dicas? Então, vamos lá.
Então, vamos começando aqui essa questão de você ficar de olho nas dicas, principalmente nas dicas de acentuação gráfica. É necessário você saber a questão diferenciar quando é sílaba, tá bom? Você sabe que é sílaba? Sabe? Ótimo. Então, aqui você vai exigir isso de você, tá bom? Você já é uma revisão, porque você já teve essa aula desde lá do ensino fundamental 1, belezinha? Então, se você sabe que uma sílaba é necessário a presença de uma vogal e você sabe que consoante sozinha não forma sílaba. Para formar sílaba é necessária a presença da vogal, beleza? Só para recordar. Então, aqui eu tenho o seguinte, 3 frases que vocês vão acompanhar aqui comigo, usando uma palavra muito parecidas. Uma palavra muito parecida, uma com a outra aqui, ó. Ó, semelhante, ó. Ela era uma criança muito sábia. Sábia. Preste atenção. Margarida não sabia nada sobre a prova. O sabiá tem o canto mais lindo. Então, amadinho, olha só. Tem até o conceito aqui. As sílabas que formam cada uma das palavras destacadas são pronunciadas com maior ou menor intensidade. Olha o som, você vai prestar atenção no som, tá bom? Na entonação da palavra. Então, vamos lá. Sábia, sábia. O que nós temos aqui, ó? Presta atenção. A sílaba com maior intensidade tá aqui, ó, sa. E tá marcada pelo acento agudo, né? Então, já sabe que essa daí vai puxar mais, beleza? Sábia. E aqui as outras, belezinha? E na segunda, eu tenho aí o quê? A palavra sabia. Sabia. Que é pronunciado com maior intensidade, como a sílaba com maior intensidade é o bi. Aqui, diferente de sábia, que na primeira é sábia, na segunda é o bi. E na terceira, nós temos o seguinte, ó. Sabiá. Sabiá. Olha aqui, a sílaba mais forte foi o quê? O A. Então, nós temos aqui, Armadinho, olha só. Você sempre vai analisar as 3 últimas sílabas. Ó, se for a sílaba tônica, a questão da tonicidade, né? A última, eu vou dizer que a palavra é oxítona. Se a sílaba tônica for a penúltima, ela vai ser o quê? Paroxítona. Se a sílaba tônica for a penúltima, vai ser o quê? Proparoxítona. Só que aqui nessa palavra aqui não tem proparoxítona, tá? Somente oxítona e paroxítona, tá certo? Então, vamos lá. A acentuação tônica refere-se à intensidade em que são pronunciadas as sílabas das palavras. A tônica é a pronunciada de forma mais acentuada. A tônica é a forte. As átonas são pronunciadas com menos intensidade. Então, preste atenção. Se eu tenho aqui, ó, tome nota. Eu tenho aqui, ó, sabiá. Ó, aqui é a sílaba tônica. Tá certo? Sílaba tônica. Quando a sílaba não tem o quê? Aquela com menos intensidade, eu vou falar que ela é uma sílaba átona, ou seja, com menos intensidade na hora de pronunciar. Beleza? Então, tome nota. De acordo com a tonicidade, as palavras são classificadas. Presta atenção, já até
comentei um pouquinho com vocês. Oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica, ó, é a última. Como assim, amadinha? Vamos lá. Aqui na palavra café nós temos aqui duas sílabas, tá certo? Ó, café. Pode contar aí no dedinho, ó. Então, aqui, ó. Opa, não dá para eu fazer assim, vou ficar grifando aqui embaixo. Vem pra cá, ficou tortinho, mas é o K e depois o fé, você já percebe. Então, é a última sílaba. Aqui o fé. Ó, coração. Cajá. Atum. Caju. Papel. Então, quando a sílaba tônica for a última, ela será classificada como oxítona. Ela é quem? A sílaba. Tá bom? Vamos lá. E você percebe que aqui algumas palavras não foram acentuadas, mas mesmo assim ela é pronunciada com maior intensidade. Tá bom? Vamos para paroxítonas. São aquelas em que a sílaba tônica é a penúltima. Preste atenção, ó. Eu tenho útil, eu tenho última. Vamos lá, colocar para cá. E aqui é a penúltima. Ó. Tórax, táxi, leque, retrato, passível. Então, viu só? Você conta da direita para a esquerda. Última, penúltima e antepenúltima. Sempre são as três últimas, tá bom? As três últimas sílabas que você vai contar. Se é a última da direita para a esquerda. Beleza? Vou colocar uma seta aqui embaixo para você. É assim, ó. Aqui a direita. Então, a contagem vai ser da direita para a esquerda. Beleza? Proparoxítona. Todas as proparoxítonas serão o quê? Acentuadas. Acentuada onde? Na antepenúltima. Tá bom? Ó, lâmpada, câmara, tímpano, médico. Então, todas as proparoxítonas são acentuadas. Não se esqueçam disso. Então, vamos lá. Os acentos gráficos marcam a sílaba tônica. Quais são os acentos gráficos que eu acabei de falar? Nós temos, na língua portuguesa, apenas 3 acentos gráficos. Começando aqui, ó. Este daqui, tá certo? Acento grave, grave. Quando que a gente usa o acento grave? Para indicar crase. Vai ter uma aula exclusiva de crase, tá bom? Mas vamos lá pelo exemplo. Vou à padaria. Vou à padaria. Aqui eu tenho o verbo ir, né? Ele pede, a preposição a, e padaria, ela admite o artigo feminino, artigo definido, que é o a. Então, vou a. Fica duas vogais iguais. Então, para dizer que tem a presença de duas letras iguais, o que a gente faz? Coloca o acento grave para indicar que houve a crase. Beleza? Temos aqui o acento agudo. É aquele que que você vai pronunciar as vogais com som aberto. Vai ser, ó, café, ó, acento agudo. Cipó, acento agudo. Então, para indicar que a vogal vai ter um som aberto, eu vou usar o acento agudo. Som aberto. Ó. Beleza? E o circunflexo? Este daqui, ó. Para som fechado. Presta, ouça bem aqui, ó. Você, ó. Comprou. Vou. Ó, som fechado.
eu vou usar o acento circunflexo. Belezinha? Muito fácil, né? Recordaram, que ótimo. Vamos lá, as regrinhas. Começando, né, dando essa sequência da questão das regras gerais, os monossílabos tônicos. Quando fala monossílabo tônico, é sinal que terá a presença do acento gráfico. E você sabe o que é um monossílabo? Mono quer dizer uma sílaba. Tá certo? Monossílabo tônico, e essa palavra vai ter apenas uma sílaba, tá certo? E essa sílaba será acentuada. Então, quando as palavras terminarem em AEO seguida ou não de S, serão acentuadas. Presta atenção. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados, presta atenção, em AEO. Monossílabos tônicos terminados em AEO, seguido ou não de S. Olha só, vai estar marcado graficamente. Vamos lá. Eu tenho um pá, já, má, lá, traz, mais, chás. Pé, fé, sé, mês, três, réis. Pó, só, dó, cós, sóis e nós. Então, presta atenção. Todas as palavras que apareceram aqui não só tem uma sílaba? Todas não foram acentuadas, então quer dizer que elas são monossílabas tônicas, ou então vocábulos. Presta atenção. Por que está escrito aqui monossílabos tônicos? Porque está se referindo a vocábulos, tá? Mas se eu falar palavras, eu posso colocar monossílabas tônicas. Belezinha? Mas aqui, amadinho, eu tenho uma palavra vez. É um monossílabo. Tá certo? Eu tenho uma palavra mar. É um monossílabo. Tenho uma palavra paz. Li, cru, me, lê, mais, como conjunção, e ti. Por que elas não foram acentuadas? E aí, não é monossílabo? Essas palavras não são monossílabas, não só tem apenas uma sílaba? Hein? Estão entendendo, amado? Tira essa fumacinha da cabeça de vocês. Então, vamos lá. Por que mar não foi acentuada, amadinha? Olha só, que terminou em quê? Em R. Tá certo? Terminou em R. Então, as terminadas em A, E, O, seguida ou não de S, serão acentuadas. Essa daí terminou em R. Mas, professora, dentro tem uma que termina com S e não foi acentuada. Sim, porque essa daí não é acentuada por quê? Porque ela é conjunção. Esse mais. Fiz a tarefa, mas não respondi todas. Ou tudo. Ó, mas é a mesma coisa. Aí você vai trocar pelo porém. Porém, entendeu? Então aí, quando esse mais for conjunção, claro que não vai ter acento. Mas esse mais aqui, amadinha, que tá com acento. Meninas, mas. Mulheres, mais. Adjetivo. Tá certo? Tá caracterizando. Beleza? E aquela dali, esse mais é conjunção. Beleza? Então, aí você percebe que aqui terminou em L, a outra em Z. Tá certo? Por isso que não foram acentuadas. Mas são monossílabos? São, mas não levarão acento. Ok? Agora para as oxítonas. Acentuam-se as terminadas em A e O, seguida ou não de S, e as terminadas em e ens. Bom, como assim, amada? Vamos lá pegar. Vamos pegar aqui o exemplo, ó. Sofá, maracujá, paraná, ananás, marajás, atrás. Pelé, café, você, freguês, holandês, viés. Complô, cipó, trenó, retróis, compôs, avós.
Amém também, armazenharem. Parabéns, reféns, armazéns. Olha só. Ó, oxítona. Observe que a última sílaba de cada palavra receberam acentuação, acento gráfico. Porque é uma palavra o quê? Oxítona. E elas foram terminadas em A, EO, seguida ou não de S, e em e ens. Beleza? E no caso aqui, eu tenho uma palavra pomar, anzol, jornal, maciez, saci, caqui, anu, urubu. E não foi acentuada. Amadinhos, presta atenção. Pomar é oxítona? Sim, mas só que terminou em quê? Em R, anzol, em L. Jornal em L, maciez em Z, saci em I, e anu e urubu em U. Para receber acento, é necessário terminar em A, E, O, seguido não de S, ou em e ens. Beleza? Ok. Vamos lá. O acento no ditongo EL, né? Aberto, no ditongo aberto. Vai continuar. Continua. Como assim? Ditongo aberto, EL. Vamos lá. Eu tenho aí a palavra chapéu, troféu, léu, véu, céu. Aqui você percebe que aqui eu tenho palavra monossílaba, que só tem uma sílaba, e tem uma palavra oxítona, ó, chapéu. Então, esse el nas palavras de ditongo aberto, nas oxítonas, serão acentuados. Troféus, acentuado. Léu, véu, céu, monossílabo. Mas tem ditongo aberto, então acentua-se também. Nas formas verbais, preste atenção. Com pronome enclítico, quando acontece a ênclise, mesoclítico, quando acontece a mesóclise, não se leva em conta o pronome átono. Ó, considerando-se o tema e as terminações com as palavras autônomas. Olha só. Eu tenho aqui vender, o verbo vender. Vou vender o carro. Aí eu quero substituir o carro por um pronome átono. Eu vou escrever assim, ó. Vou vendê-lo. Então, o vende é oxítono, ó. Vender. Aqui, ó. Não vou contar com este daqui. Eu vou parar aqui, ó. Tá bom? Polo, po, é monossílabo tônico. Ó, acentua-se o monossílabo terminado em A, E, O. Então, O aí, ó. Tá bom? Partila, partir, é oxítona e é terminado em I, é claro que não terá o acento. Escrever laás, olha aqui, ó. Escrever, terminado em E, tá bom? E as, monossílabo tônico, beleza? Aí vem matá-la, beijá-lo, encará-lo, abraçá-las. Vão tomando nota, Madinha. Aqui, paroxítonas. Quais as paroxítonas? Preste atenção, receberão acento as terminadas em L, I, ou IS, N, U, ou US, R, X, ANS, AN, ANS, AN, UNS, PS, ditongo, seguido ou não de S. Olha aqui. Temos aqui fácil, útil, júri, táxi, lápis, tênis, hífen, pólen, elétron, nêutron, menaico, vírus, Vênus, revólver, Marte, imã, imãs. Então, ó, vão o quê? Olha bem, ó. Olha só a terminação das palavras paroxítonas. Serão acentuadas.
Aí eu tenho órfão, órfãos, sótão, órgão, pônei, fórum, fósseis, bíceps, água, história, série, tênue. Por que série foi acentuada? Porque terminou em ditongo. Água, terminou em ditongo. História, terminou em ditongo. Aí eu tenho a palavra fósseis, terminou em PS. Bíceps, terminou em PS. Médium, terminou em um. Pônei, terminou em ditongo. E assim você vai observando, tá certo? Aqui nós temos o seguinte. As palavras aqui, eu tenho uma palavra ideia, eu tenho uma palavra assembleia, geleia, jiboia, tipóia, heróico. O que aconteceu? Eu tenho ditongo aberto. Ei, oi. Só que não está acentuado. Nessas palavras elas não foram acentuados os ditongos abertos. Por quê, amadinho? Aí, olha só, olha aqui a explicação. Ideia. Última, penúltima, é o EI, tá? E antepenúltima. Ideia, dei, seria aqui, nessa parte, antepenúltimo. Quando a sílaba tônica fica na penúltima, quer dizer que ela é o quê? É uma palavra paroxítona. Então, todas estas palavras aqui são paroxítonas. E ditongo aberto nas palavras oxítonas não recebem acento. Então, olha só a regrinha aqui, olha, observando. Não serão acentuados os vocábulos, ou seja, as palavras, com ditongo abertos. Ei, oi, em palavras o quê? Paroxítonais. Esta é uma regrinha muito importante que você não pode esquecer. Se eu tenho, por exemplo, colocando aqui para vocês, olha só, herói. O ditongo aberto ficou na última. Esta palavra, ela é paroxítona? Não, né, amadinho? Ela é o quê? Ela é oxítona, tá? Ela é oxítona, porque a sílaba forte é a última. Tá aqui, herói. Tem ditongo aberto? Tem, que é o oi, então vai ser acentuada. Mas nas paroxítonas não serão acentuados ditongos abertos. Ok? Entenderam? Mas, professora, aí eu tenho aqui, tá ali em cima, eu vou escrever aqui para vocês, heróico, heróico. Então aqui eu tenho o co é a última sílaba, o rói é o quê? A penúltima sílaba e o e é a antepenúltima. Então, a sílaba tônica ficou na penúltima, não foi isso? E sim, amadinho, ficou. Então, se eu tenho a última é oxítona, a penúltima é o quê? Paroxítona. Então, ditongos abertos não serão acentuados, presta atenção, não serão acentuados nas palavras, o quê? Paroxítona. Mas se for na oxítona, será? Sim, mas nas palavras paroxítonas, não. Ok? Vamos lá. Joga uma boia com ou sem acento. E agora? A palavra boia, ela é paroxítona ou oxítona? Muito bem, amadinho. Olha só, boia é paroxítona. Então, boia.
vai ser assim, ó, sem um acento. Tá certo? Porque ela é paroxítona. Boia, aqui não tem mais acento. Porque ela é paroxítona. Tá bom? Não tem. Vamos ver aqui, ó. Refletindo, presta atenção e conceituando, porque aqui nós estamos construindo o conceito sobre acentuação gráfica. Tá bom? Vamos lá. A vida é um mistério. Hoje estamos aqui, mas até quando? A gente nunca sabe quando será a última tirinha. Então, aqui você percebe algumas palavras foram acentuadas. Vamos descobrir e vamos classificá-las. Então, vamos lá. A vida é. Esse é aí, você sabe que é um verbo. Beleza? Ok? Verbo é um monossílabo. Tá bom, Tônico? Aí, mistério. Mistério. Ó, eu tenho o quê na penúltima? Então, aqui é uma paroxítona terminada de tongo. Ok? Aí, eu tenho até. Até. Aí, eu tenho aqui uma oxítona terminada em E. E será? Eu tenho uma oxítona terminada em A. E é acentuada. Última. Todas proparoxítonas serão acentuadas. Quando que eu sei que é proparoxítona? Quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Beleza? Ok? Para você refletir, amadinho. Agora aqui. Palavras terminadas em "em" no plural. Olha aqui, amados. Com acento, ons, elétrons, nêutrons. Sem acento, em, hífen, pólen. Belezinha? Ok. Prefixos paroxítonos terminados em "i" ou "i" não são acentuados. Ó, prefixo, lá quando a gente estuda a formação de palavras, tá bom? A gente tem aquela relação de prefixo e sufixo. Então, vamos lá. O ante, o mute, o super e o hiper. Não são. É facultativo, presta atenção, assinalar com acento agudo as formas verbais de pretérito perfeito do indicativo para distinguir das correspondentes formas do presente do indicativo. Olha só, amamos, louvamos. Já que o timbre da vogal atônica é aberto naquele caso e certas variantes do português, ó, amamos e louvamos. Beleza? Curiosidade. Proparoxítonas. Ó, já falei aqui que todas as proparoxítonas são acentuadas. Observe aqui, ó. Física, gramática, química. Olha só as disciplinas, né? Ó, álibi, lápide, íntere, rústico, relâmpago e óculos, ó, na antepenúltima, tá bom? Todas são acentuadas, beleza? Casos especiais, mais casos especiais para vocês, ó. Acentua-se os ditongos abertos em, olha aí, ó, el, oi, seguido ou não de S, somente em final de palavra, porque elas são oxítonas. Papéis, céu, troféu, heróis. Eu posso falar papéis, céus, troféus, heróis. Beleza? Mas ideia, assembleia, heróico não serão acentuados por quê? Porque elas são palavras paroxítonas. Beleza? E o tônico recebe acento se cumprir as seguintes determinações. Vamos conhecer.
Primeiro, devem ser precisos de vogal que não sejam eles mesmos próprios, né? Nem ditongos. Deve estar sozinho na sílaba ou com S. Não deve ser seguido de NH. Vamos conhecer? Vamos lá. Saída, juízes, saúde e viúva. O que aconteceu? Ó, formou hiato, não é mesmo? Então, serão acentuados. Caíste. O que aconteceu? Formou hiato, mas está seguido de S? Pode. Saíste também? Pode. Balaústre. Ok? Outra regrinha aqui. Leva o acento circunflexo à terceira pessoa do plural do presente do indicativo dos termos te e vi e seus derivados. Vamos lá. Olha a conjugação verbal. Eles têm, eles vêm, eles contêm, eles convêm. Ó, na terceira pessoa do plural, o acento circunflexo. Mas, olha só, não tem acento, ó. Ele tem na terceira pessoa do singular, ele vem na terceira pessoa do singular. Mas o derivado receberá o acento o quê? Agudo, ó. Ele detém terceira pessoa do singular, ele convém em terceira pessoa do singular. Belezinha? Fácil, né? Ótimo. Usa-se trema apenas em raríssimas palavras estrangeiras ou delas derivadas. Como assim? Miller, uma palavra estrangeira, então o trema vai continuar. Beleza? Guinte também. Observações. Não há trema nos grupos do gay, gui, kei, ki, mesmo se o U é pronunciado átono. Vamos lá. Aguenta, pinguim, 50 e tranquilo. Olha só. Aí eu tenho o G, o gui, o que e o ki, ó. Mas só que ele é pronunciado. Aguen, pinguim, a 50 e tranquilo. Beleza? E aí forma até ditongo, tá bom? Vamos lá. Também não se usa acento agudo em tais grupos quando o U é pronunciado e tônico. Olha só. Averigue, oblique e averigue, oblique e apazigue. Muito bem, não tem mais acento. O acento diferencial aqui, ó. Vai, por exemplo, no caso do por, preposição e por verbo, para diferenciar. Por isso que é acento diferencial. Se for verbo, vai ter o acento circunflexo. Se for preposição, não precisa de acento, mas a pronúncia é a mesma. Por e por. Ó, de intensidade obrigatória em por, verbo, para diferenciar da preposição por. Preciso pôr o casaco. Então, esse primeiro já sabe que é verbo, uma ação. Venha por este caminho. Esse porzinho aí é a preposição. Agora a questão para diferenciar o verbo poder, né? No presente do indicativo do pretérito perfeito. Olha só. Olha o timbre. Ele, por exemplo, ele não pôde comparecer. Ele não pôde, passado. Ó, ele pode aparecer. Ó, pode, presente. Tá bom? Então, ontem você não pôde falar, agora você já pode. Então, no passado terá o acento, tá certo? E no futuro não. E aqui o timbre facultativo na palavra forma e forma, tá aí o exemplo, né? Traga a forma de bolo e não há outra forma de explicar. Beleza? E ortoépia, né? É a pronúncia da palavra correta, tá certo? Ela pode acontecer também, pode ser pronunciada por ortoépia ou ortoepia. Ela é aceita, tá bom? E a prosódia é a questão de colocar a intensidade no local, na sílaba inadequada, tá certo?
É a parte da gramática que estuda a correta pronúncia dos vocábulos, a questão da prosódia, levando em conta a sílaba tônica. O que nós temos aqui? Eu tenho a palavra, preste atenção, é interi. Ela é proparoxítona. Mas só que acontece que você já ouviu falar por aí? Interim, tá bom? Colocando a palavra como oxítona. Aqui no quadro, algumas duplas, tá certo? De dupla prosódia, tá bom? No caso, você tem também, nessa questão da prosódia, tem a palavra, você ouve falar rúbrica, mas o certo é rubrica. Belezinha? Ok. Então, amadinho, aqui terminando o nosso primeiro momento, daqui a pouco eu retorno com a revisão. Até lá!